Fala pessoal, tudo bem? Professor Dadachá com vocês? Hoje o nosso assunto é química e nós vamos falar da apostila 1 para o primeiro ano, tá? O capítulo 4, substâncias e suas transformações. Desde já eu gostaria de agradecer todo o carinho de vocês e a participação. Muito obrigado. Vamos começar nossa aula. Pessoal, vamos fazer aqui uns exercícios sobre misturas, tá bom? E aí dentro disso a gente vai continuar nosso conteúdo, certo? Vamos lembrar então um pouquinho aqui, né, o que eram substâncias, tipos de substâncias e os tipos de mistura que nós temos, tá bom? Vou fazer bem tranquilinho, bem devagarzinho, tá certo? Antes da gente fazer esse exercício aqui, vou pegar aqui para vocês, vamos começar aqui falando sobre os tipos de mistura que temos, tá? Então vamos lá para a gente escolher aqui uma seleção, pegar uma caneta, ok? Selecionada a cor aqui da caneta, vamos nessa, tá? Pessoal, olha só, então vamos começar aqui, ó. Nós vamos falar então dos tipos de substâncias que temos, tá? Nós temos dois tipos de substâncias, basicamente a simples, tá? E nós temos a substância composta, hein? Tá? Substância simples, só tem um tipo de elemento, é átomo, né? Tá certo? Por exemplo, H2, porque eu só tenho átomo de hidrogênio com um átomo de hidrogênio, tá? Já a composta, ela tem vários átomos, tá? Por exemplo, opa, só apagar aqui, né? Ver como que apaga. Um minutinho que a gente ainda está aprendendo aqui, pessoal. Pegar aqui a borracha, tá? Então, olha só, pronto. Aqui nós temos vários átomos, tá certo? Por exemplo, é o caso da água. A água não é H2O. A água ela tem um átomo de oxigênio ligado com dois átomos de hidrogênio. Tá? Então, isso aqui são as substâncias, certo? Bem, mas a substância ela pode ser pura, tá certo? Então, ó, a substância ela pode ser pura quando só tem ela. Então, tá? Então aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver um jarro com apenas água destilada, tá? Água destilada só tem H2O, tá certo? Ou ela pode ser uma mistura, tá bom? Então, uma mistura, eu tenho água, por exemplo, mais um álcool, tá? Ou água mais óleo. Se você reparar, se eu misturar água e álcool e pegar um recipiente, eu vou enxergar isso aqui, ó. Eu não consigo ver as substâncias distintas, porque o álcool vai misturar na água. Então, aqui eu só vejo uma fase, tá? Então, isso aqui, além de ser uma mistura, isso aqui a gente chama de mistura que eu vejo uma fase só, que é homogênea, tá? Então, a mistura homogênea é uma mistura que eu vejo apenas uma fase, certo? Agora, perceba aqui comigo. Se eu pegar o mesmo recipiente e colocar água e óleo, vou ver a água aqui na parte de baixo e o óleo na parte de cima, tá? Então aqui eu tenho uma, duas fases. Eu tenho duas fases, tá certo? Eu tenho duas fases. Isso aqui nos classifica como uma mistura heterogênea, tá? Tem que tomar cuidado com uma pegadinha. Por quê?
Porque geralmente nós podemos fazer o seguinte, pessoal. Nós podemos ter água com água e ser heterogênea. Quando? Quando uma parte dessa água está congelada com gelo. Eu não vou conseguir ver duas fases, tá certo? Então isso é muito importante para a gente, tá? Eu quero que vocês entendam que a água com água também pode ser, só que ela tem que estar em estados diferentes. Seria água e gelo. Aí, olha só, nesse caso aqui, de água e gelo, vou marcar aqui para vocês, eu teria, ó, uma mistura, fazer um extra aqui, tá? Então aqui eu teria a água e eu teria aqui os bloquinhos de gelo. Eu não consigo ver duas fases, então aqui eu tenho duas fases, tá? Apesar de ser água mais água congelada, que a gente chama de gelo, é da mesma substância, tá? Nós temos aqui uma mistura heterogênea, tá? Ok? Visto isso. Então vamos para o nosso exercício, certo? Vamos ver então o nosso exercício, o exercício número 1. Para você que está acompanhando aí com a apostila, por favor, peguem a página 70, tá? Na página 70 aí nós vamos conseguir fazer esses exercícios, certo? Já falou um pouquinho da mistura, né, os tipos de substância. Agora vamos para os exercícios, tá? Então, o primeiro exercício que a gente tem aqui é da Universidade Federal do Espírito Santo. Ok? Vamos lá. Qual é a alternativa que só aparece em misturas? Bom, então vamos ver aqui o que é mistura e o que não é. Bom, ok? Letra A. Vamos ver a letra A aqui. Grafite. Grafite é o só tem carbono, o mesmo material do diamante. Se só tem tipo de elemento, não é uma mistura, tá certo? Ele é produzido aí na natureza, certo? A natureza mesmo faz. Grafite não é uma mistura. O leite, opa, leite a gente poderia considerar aí como sendo água e gordura, tá? Então o leite a gente pode considerar uma mistura, tá certo? Vai depender da questão. Às vezes, pessoal, nós precisamos fazer a leitura do exercício inteiro para ver assim qual está mais correta, qual está mais errada, tá? Mas o leite, então, vamos considerar ele aí como uma mistura, certo? Água oxigenada. Aqui é uma pegadinha, tá? Água oxigenada é H2O. Senhor, mas essa não é água? É. Só que ao invés dela ter um oxigênio aqui, meu filho, ela vai ter dois oxigênios. Então a água oxigenada, é porque ela tem um oxigênio a mais. Então ela é H2O2. Tá certo? Essa é a nossa água oxigenada. Professor, mas só tem água oxigenada. É mistura? Não, é uma substância composta, porque ela tem hidrogênio e oxigênio, tá certo? Fósforo vermelho, né? Então, não, tá? Já essa aqui já está eliminada, tá certo? Como eu falei para vocês, se fosse uma questão de marcar X, você vinha aqui, ó, para não ter problema de lei novamente, certo? Vamos lá. Ferro. Gente, ferro só tem ferro, então corta. É uma substância simples, tá? Porque só vai ter ferro, tá bom? Enxofre. Enxofre é um elemento só. Então só tem enxofre, tá certo? Então não pode ser essa. Mercúrio também é uma substância apenas, então não pode ser essa, tá? Então aqui a gente eliminou. Se você ficasse com dúvida, professor, ácido muriático é ou não é? Né? Se só tiver ácido muriático, não é, tá certo? Então vamos riscar aqui por cima dela também, tudo bem? Certo? Beleza. Agora, areia. Areia é uma mistura. Açúcar. Não, gente. O açúcar que a gente come não é uma mistura, tá? Eu só tenho, se for a glicose, né, eu só vou ter glicose, tá certo? Granito, tá certo? Uma rocha tem uma grande composição. E o metanol. Opa! Metanol, até pensei que era metano, né? Se fosse metano, seria o gás de cozinha. O metanol, ele tem um oxigênio, gerando aqui um álcool, tá? Mas também é uma substância, também não é uma mistura, tá certo? Então tem que tomar esse devido cuidado, porque assim,
nós temos, né, o metanol, por exemplo, ele é uma substância composta, tá? Tudo bem? Vamos lá. Vinagre. Então, se o vinagre ele é a composição de ácido acético, só que diluída, certo? Por incrível que pareça, ele será uma mistura, tá? Senão ia queimar a nossa boca, tá certo? Então, o vinagre tá ok, tá? O álcool absoluto, essa palavra aqui é importantíssima. Absoluto significa que só tem álcool, álcool absoluto, é só álcool, tá? Porque quando você compra álcool 70%, aproveitando aí que nós estamos na época do Covid, né? O pessoal fala tem que ser álcool 70. 70 o quê? Aquele grauzinho tem lá, é Gay-Lussac. Tá? Ele está falando ali que a composição tem 70 partes de álcool para 30 partes de água no total ali, tá certo? Então é um álcool bem concentrado, por isso que ele mata as bactérias, ok? Agora veja bem, se o álcool é absoluto, só tem álcool. Se só tem álcool, não é uma mistura. Nós estamos procurando misturas, tá? Então é uma substância aqui, tá? Composta, tá bom? Mas não é mistura. Água do mar. Água do mar tem água e sal, ó. Então é uma mistura, tá certo? Gás amoníaco só vai ter o gás, tá bom? Então, pessoal, mas essa aqui também não pode ser. Por que não pode ser? Porque nós temos aqui, né? Não mistura. Nós temos substância, certo? Vamos ver então a letra E, que foi a que sobrou, mas vamos lá. O ar. Se você não sabe, 78% do que respiramos é nitrogênio. Olha só. Hein? Então, 21% é o gás oxigênio. Olha só. Senhor, nitrogênio é N e oxigênio é O. Por que você pôs o 2 aí? Porque gases na natureza eles são encontrados de forma molecular. Eu não consigo ter átomos separados. Eu só vou juntar esses dois, tá bom? Então aqui nós temos o oxigênio. Certo? Então aqui, ó, nitrogênio e oxigênio. Se você fizer essa soma, nós temos 99%. Aí você fala assim, professor, mas total, o ar não tem que ser, tudo não tem que ter 100% de alguma coisa? Digo para você, tem. Só que no ar, a gente fez essa conta aqui, deu 99. Cadê o 1%? Né? Aí não é o Wesley safadão aqui. 1%, né? São outros gases, tá? Por exemplo, como os gases nobres, tá? Ou também, por exemplo, CO2, tá? Aqui, tá? CO, gases que estão aí na nossa tela, certo? Então, nosso gabarito, vou até colocar aqui de amarelo, será aqui, ó, alternativa letra E. Vamos para a próxima questão, certo? Na questão número 2, vamos ver o que ela está fazendo, ó. Universidade Federal lá de Alagoas, tá? Vamos ver aqui junto. Preta. Olha só. A mudança de estado de uma substância. Um minutinho. Selecionar aqui a cor. Tá, ótimo. A mudança de estado de uma substância pura ocorre sempre em condições constantes. O gráfico a seguir representa a mudança do estado da água pura, da água. Olha só. Vamos lá. Podemos afirmar que o ponto A, esse pontinho aqui, queridos, representa o. Vamos lá. Na aula passada eu passei para vocês esse gráfico aqui. Veja bem, aqui nós temos o zero. Nós vimos que a água pura, abaixo do zero, ela está congelada. Tá? Então, tudo aqui, ó, está aqui para baixo, mostra para a gente que a água está congelada. Se a água está congelada, todo esse trecho aqui, ele está no estado sólido. Tem? Certo? Então, todo esse trecho aqui, ó, ele está no estado sólido. Chegando aqui,
esse ponto ele é muito importante. Começa-se o processo de derretimento. Então o gelo começa a deixar o estado sólido, certo? E vir até esse ponto aqui, ó, a 0 graus Celsius, ele derrete. Ele vem até o estado de líquido. Então aqui, nesse trecho, eu tenho sólido mais líquido. Então nesse trecho aqui começa o derretimento e aqui termina o derretimento. Só que a partir daqui, nós começamos a aquecer mais a água. Estou marcando aqui para vocês. Então, nesse trecho aqui, eu vou ter sólido e líquido, certo? Tudo bem? Agora, olha só, perceba esse trecho aqui. No líquido, eu começo a aquecer ele. Então, aqueço o meu líquido. Vou marcar aqui. Começa a aquecer, saio daqui até a parte de cima, até chegar aqui. Ué, eu aqueci. Quando começa a parar de aquecer? Nesse pontinho aqui. E nesse ponto aqui, ó, ele vai começar a ferver. Então a gente tem aqui o ponto de ebulição. Certo? Aonde ele vai começar aqui, né, sair da fase líquida e chegar até a fase gasosa. Tá? Então de líquido ele vai virar gás, ele vai virar aqui vapor, tudo bem? Então nesse ponto aqui nós temos o ponto em que ele começa a fazer a sua ebulição. Então gente, olha só, o ponto A representa o início da minha ebulição. Olha só, então descobrimos aqui o nosso gabarito, tá? Alternativa letra A. Vamos para a próxima questão. Pessoal, olha só, a questão número 3, nós vamos tratar ela aqui um pouquinho diferente, tá? Geralmente, a Unital, ela cobra umas questões na parte de química um pouquinho mais elaboradas, tá? Então vamos entender aqui o que é uma mistura azeotrópica. Bem, vamos lá, vamos devagar aqui. Eu vou falar para vocês os dois tipos que a gente precisa comentar sobre eles. Tem dois tipos de mistura que não são muito tratados em sala de aula. São esses: as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. Tá? Então vamos entender qual é a diferença entre elas, tá bom? As misturas eutéticas, guarda-se eu estou no estado sólido. Espera aí, então nossa, como eu estou derretendo de calor, professor. Espera aí, então as misturas eutéticas são aquela estado sólido por líquido, fusão. A temperatura de fusão ela vai ser constante. Constante em temperatura, tá? Tudo bem? Tá certo? Então, quando chegar no ponto de fusão, né, ele vai derreter a uma mesma temperatura. Agora, as azeotrópicas, olha só, Z é a última letra. Qual que é a última mudança de fase? Ó, última mudança de fase, tá? Última mudança de fase vai ser a ebulição, certo? Não é quando vai mudar lá para o estado ebulição. Então lá a ebulição será constante. Bem, então lá em cima, gente, eu vou ter um patamarzinho assim, ó, tá bom? Então veja bem, e o que ele pergunta aqui sobre as AZ, guarda o Z aqui, ó, última letra do alfabeto. Então qual que é a última transformação para a ebulição? Bom, então vamos ver aqui, ó. Letra A, misturas heterogêneas com ponto de fusão constante, não é ponto de fusão, tá certo? Bem,
misturas homogêneas ou ligadas de ponto de fusão constante. Espera aí, não é ponto de fusão, tá certo? Vamos lá então. Líquidos ou ligas com ponto de fusão constante, não azeotrópicos, tá? Soluções líquidas de ponto de ebulição constante. Olha aqui a nosso gabarito. Alternativa letra D, tá? Ebulição variável não, sempre será constante. Tudo certo? Então fizemos aí uma questão bem diferente, tá? Vamos para mais um exercício. Então, pessoal, vamos lá, né? Olha o exercício número 4. Associe os gráficos aos seguintes itens da coluna a seguir, certo? Ele quer que a gente associe o gráfico 1 alguma dessas, 2 alguma dessas, 3 alguma dessas e o 4 alguma dessas. Tudo bem? Então, vem comigo aqui para a gente fazer junto, certo? Bom, a dica que eu dou sempre começa pelo gráfico de substância pura. O gráfico de substância pura, nós sabemos que é aquele que tem 2 degrauzinhos, né? Então, qual dos gráficos tem 2 degrauzinhos? Olha o gráfico 3 aqui comigo. Eu tenho um degrau aqui, que é o patamar que a gente fala, e tem outro patamar aqui. Então, sólido começou a derreter, tá? Então, aqui eu tenho sólido mais líquido. Só tenho líquido aqui. Começou a evaporar, eu tenho líquido evaporando e virando vapor. Então, esse cara aqui corresponde a uma substância pura. É o gráfico de transformação de uma substância pura. Vamos olhar lá? Então, olha só, é o primeiro aqui. Então, o primeiro corresponde ao certo? Gente, quando eu tenho uma mistura, o gráfico ele é todo atrapalhado. Ele não tem patamares, né? Como a gente viu na questão anterior, o que ele falou lá das questões? A questão eutética, né? A mistura eutética e a mistura azeotrópica, tá certo? E o estado sólido, sólido pode derreter. Então, fusão. A Z é a última letra do alfabeto. A gente lembra da última transformação. A última transformação é a ebulição. E lá vai ser constante, certo? Vamos ver então. Uma mistura homogênea. Vai ter aqui um gráfico todo atrapalhadão. Tá? Então, vamos lá. Todo atrapalhado. Qual é o gráfico que está todo atrapalhado? Não tem patamar? Ó, esse tem patamar. Esse também tem. Então, o gráfico todo atrapalhado é o gráfico 4. Certo? Então, vamos marcar aqui, ó. Certo? Tudo bem? E geralmente a gente nem põe os tracinhos embaixo. Isso representa multiplicação em romanos, né? Então vamos fazer direitinho aqui para ficar bonito aí, ok? Beleza. Agora eu posso derreter porque eu estou no estado sólido. Então aqui é quando eu tenho ponto de fusão correto, tá certo? Ponto de fusão aí constante. Qual deles está fundindo aqui, ó, do líquido, do sólido para o líquido, fundindo. Olha só, olha esse aqui, olha o patamar surgindo aqui. Então aqui é o 2, ok? Beleza, e o último sobrou um, mas vamos entender por quê. O gráfico 1, Z, última letra do alfabeto, a sua última transformação, ela será constante, ó, do líquido para o gasoso, vapor, né? Que a gente já discutiu a diferença entre gás e vapor em aula, tá certo? Então aqui percebam que eu tenho este patamar, está constante aqui, ou seja, isso é uma azeotrópica. Tudo bem? Bom, pessoal, agora para a gente encerrar, tá aqui para a tela principal, tá? Essa foi a nossa primeira aula, de fato, e nós voltamos para a segunda para terminar esse falar um pouquinho sobre as formas de separação das, certo? Muito obrigado, um abraço, espero vocês daqui a um tempinho, a gente já estiver liberado aí, né, de maneira segura para que todos possamos voltar, tá bom? Um abraço e fiquem bem, fiquem aí seguros, tá? Obrigado, estamos com vocês.